paz seja convosco. Preste atenção, no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 30, Jesus nos conta uma parábola de um certo peregrino que viajava de Jerusalém a Jericó, quando certos assaltantes se levantaram contra ele, deixando o meio morto à beira do caminho. E o nosso bom mestre, ele nos conta a partir daí que passaram 3 pessoas por aquele peregrino. O vê naquele estado deplorável, mas tomam atitudes inesperadas. E a Bíblia nos conta que o primeiro a passar por aquele caminho já nos causa um impacto muito grande, por se tratar de um sacerdote. E o que era um sacerdote? Era uma pessoa dedicada com as coisas de Deus. Na Bíblia, um sacerdote era aquele que oferecia sacrifícios e louvores a Deus. Era aquele que tinha a missão, a responsabilidade de ensinar o povo de Deus a obedecer o Senhor. E o que se esperava desse sacerdote? Que ele parasse e estendesse as mãos sobre aquele peregrino, derramando o óleo e o azeite, coisa essa que ele não fez. E a atitude desse líder religioso traz para os pastores, para os missionários, para todos aqueles que servem a Deus, o peso da responsabilidade, do que se espera de nós. E o que se espera de nós? Que nós cumpramos com os mandamentos que o Senhor nos ordenou, que é amar ao nosso próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, somente assim iremos ajudar a tratar a ferida dos nossos irmãos. Vamos continuar. A segunda pessoa a passar por aquele peregrino foi um levita. E o que era um levita? Na Bíblia, um levita não era apenas só um instrumentista ou um cantor, como muitos costumam dizer hoje em dia. Um levita, ele tem um chamado na palavra de carregar a arca da aliança em seus ombros. E esta arca, ela representava a justiça e a presença de Deus, seja em uma batalha ou em um santuário. Lamentável então era ver um levita que carregava a presença de Deus passar ao lado de um peregrino e não oferecer a maior das ajudas, que era a presença de Deus. E quantas vezes nós não fazemos isso? Carregamos Deus em nossos corações, mas não oferecemos para tantos outros que necessitam da presença de Deus. E por último, passa um samaritano, que para nossa surpresa é o único que para e estende as mãos para socorrer aquele peregrino. E por que eu disse para nossa surpresa? Porque aos olhos dos doutores da lei daquela época, os samaritanos, eles eram vistos como malfeitores, como bandidos, como criminosos, mas foi justamente esse que recebe a honra de Deus. Foi justamente esse que agradou o coração de Deus, porque os outros eram apenas capas. Os outros eram aqueles que, quando estavam na presença de Deus, era homem de Deus, era mulher de Deus, mas quando estava sós, eles eram totalmente diferentes daquilo que diziam, daquilo que pregavam. E hoje em dia, nas igrejas, em cima dos altares, estão assim, muitas capas, muita gente que diz ser uma coisa e na verdade é outra, muita gente que prega uma coisa e na verdade vive outra. Por que é que muitos pregadores não costumam pregar a parábola do bom samaritano? É simples, porque eles não se identificam com o bom samaritano, com aquela pessoa que para, que ajuda, que socorre, que estende as mãos, que derrama o óleo, que derrama o azeite. Por que é que muitos não conseguem pregar essa parábola? Porque a consciência não deixa, a consciência não permite, a consciência não autoriza, porque ele jamais vai pregar aquilo que não vive. Por isso nós precisamos prestar atenção, não é nas palavras, mas é nas atitudes. É as atitudes que mostram quem as pessoas são. Então guarde essa palavra no seu coração. E eu faço uma pergunta para você: em quem desses 3 personagens você se identifica mais? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.